Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 33. O versículo é o 5 e o 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Meu Deus, uau, que palavra, que declaração do Senhor para mim e para você nessa manhã de segunda-feira, queridos. O Senhor está dizendo que nós somos a casa espiritual, nós somos a morada do Senhor. E o firme fundamento nos tempos a que nós pertencemos é o temor do Senhor. O firme fundamento, a fundação dessa casa é o temor do Senhor. Deus, ele tem, vamos colocar aqui um galpão, que ele está guardando grande riqueza. E a chave desse lugar, a chave desse tesouro, como Isaías diz, é o temor do Senhor. Quais são as riquezas que Deus está guardando? Uma grande riqueza de salvação. Aqueles que temem a Deus, foi enviada para eles uma palavra, uma mensagem de salvação. Aqueles que temem ao Senhor, a mensagem da salvação foi enviada a eles. A autoridade para declarar a salvação, para chamar a existência a salvação sobre as suas vidas. Mas também existe uma grande riqueza de sabedoria. Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Uau! Alguém já disse, me mostre um cristão que não teme a Deus e eu te mostrarei alguém que não tem sabedoria. O temor do Senhor é o princípio dessa grande riqueza da sabedoria sobre nossas vidas. Mas também existe outra grande riqueza guardada nesse galpão, é o conhecimento. Provérbios capítulo 1, no versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Uau! O temor do Senhor é o princípio, é a chave do conhecimento. Pastor, mas que tipo de conhecimento? Qual o conhecimento que o temor do Senhor é o princípio? Provérbios capítulo 2, no versículo 4 e 5, vai declarar e vai mostrar para nós qual é o conhecimento que o temor do Senhor gera em nossa vida. Provérbios 2, 4 e 5 diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Uau! Você achará o conhecimento de Deus. É esse conhecimento que nós iremos encontrar temendo a Deus. É a chave para ter a mente de Cristo. O temor é a chave para conhecer a Deus e também aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Daniel, no capítulo 11, no versículo 32 do livro de Daniel, no final, na parte B, ele vai dizer: o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Meu Deus, não vai ser um povo fraco, mas um povo que conhece a Deus. Observe que essa palavra conhecer no hebraico vem de yada, que é conhecer a Deus intimamente. Não é apenas de ouvir falar de Deus, não é apenas de ouvir uma pregação a respeito de Deus, mas um povo que decide sair da zona de conforto, entrar no lugar onde
verdadeiramente Deus se revela ao coração deles. Um povo que conhece a Deus de forma íntima se tornará um povo forte e ativo. Essa é a promessa de Deus. Provérbios 14, 27 diz que o temor do Senhor é a fonte de vida. É a fonte de vida. Salmos 19, 9 diz que o temor do Senhor ele é puro e ele dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Ele permanece para sempre. Sabe por que muitas coisas não permanecem na vida de pessoas? Porque falta o temor do Senhor, o temor a Deus. Muitas pessoas não conseguem permanecer em Deus, permanecer no propósito de Deus, permanecer numa chamada de Deus. E o grande segredo delas não permanecerem é o temor, a falta de temor. Elas não temem a Deus verdadeiramente, elas não conhecem o Senhor, elas não têm a sabedoria de Deus nas suas vidas. E elas param os projetos no meio do caminho. Elas começam até bem, mas não conseguem permanecer. Falta o temor do Senhor. Temer a Deus, irmãos, é colocar o Senhor no lugar de honra nas nossas vidas. Temer a Deus é o Senhor se tornar primeiro em nossas vidas. Temer a Deus é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama. Temer a Deus é respeitar o que Ele respeita. Deixa eu te falar algo. Temer a Deus é detestar o que Deus detesta. É abominar o que Deus abomina. É fazer do interesse de Deus o nosso interesse. Temer a Deus é eu e você nos submetermos à sua boa, perfeita e agradável vontade. Temer a Deus é permitir que Ele nos limpe de toda sujeira e nos purifique por completo. Temer a Deus é permitir que Ele nos limpe por completo. O temor do Senhor, irmãos, Ele é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Sabia que o temor do Senhor para nós é um deleite dele? É o nosso deleite. Isaías 11, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e o poder. O Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. São os 7 Espíritos de Deus que repousou sobre Cristo e que repousa sobre a minha e sobre a sua vida. Hebreus diz que Jesus foi ouvido nas suas orações por causa do seu temor piedoso. Jesus ele foi ouvido nas suas orações porque havia nele um temor a Deus de forma piedosa. Por isso Jesus foi ouvido. Porque uma coisa, meu irmão, minha irmã, é orar. Outra coisa é ser ouvido por Deus. É Deus ouvir as nossas orações. Jesus ele se deleitava no temor do Senhor. Por isso ele era ouvido. Jesus se deleitava no temor do Senhor. Por isso que a obra, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor, ele repousou sobre Cristo e repousa sobre nós. Nós precisamos estar preparados no temor do Senhor para não ser pegos de surpresa. Mas há uma promessa do Senhor, há uma promessa para aquele que teme a Deus. O Senhor diz no Salmos 31, no versículo 19, ele diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem.
Aqueles que temem o Senhor, Deus reservou a bondade dele, a misericórdia dele, a grande bondade do Senhor para aqueles que temem. Salmo 111, versículo 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Deus está dizendo, a boa vida para um homem ou uma mulher de Deus, ela começa no temor do Senhor. Temor a Deus. Teme a Deus. Teme o Senhor. O Senhor está nos chamando nessa segunda-feira para nós vivermos uma vida no temor do Senhor. Existe essa riqueza escondida e nós podemos alcançar a riqueza da salvação, a riqueza da sabedoria e a riqueza do conhecimento quando decidimos viver no temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é ter medo de um Deus que castiga, de um Deus que pune. Temer a Deus é conhecê-lo. É conhecê-lo, é ter intimidade, é servi-lo de todo o coração. É se submeter às suas vontades. Nesta manhã, a minha oração é que você entre nesse ambiente onde a bênção do Senhor é ela que te enriquece e ela não te acrescenta dores. É a bênção do Senhor quem te enriquece. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.